Bom dia, sou o Marcílio, fundador da Sensidia. Muito bem-vindos ao 11º APIX. Nos próximos minutos aqui a gente vai tentar passar um pouquinho dos nossos aprendizados, do que a gente viu nos últimos anos, do que a gente está vendo agora e como a gente tem percebido a reinvenção ou a reconstrução de muitos mercados e tentar deixar um pouquinho da nossa contribuição aqui. A gente vai falar sobre tudo que foi construído para humanos, mas que está sendo reimaginado para agentes. Nas últimas 2 décadas a gente vem construindo sistemas, aplicações, as nossas próprias organizações, elas vêm sendo construídas para serem operadas por humanos. E agora, muito recentemente, a gente vê uma aceleração grande e todos nós estamos atravessando essa transformação e repensando como que as nossas organizações, as nossas aplicações, os nossos sistemas precisam ser adaptados para serem operados por agentes e não humanos. Então, essa é a ideia da gente passar os próximos minutos aqui com vocês. E quando a gente olha para trás, a Sensidia fundada lá em 2007, 2008, o primeiro cliente da Sensidia, para a gente conseguir colocar a nossa plataforma funcionando para esse cliente, demorou mais de 6 meses depois de ter o contrato assinado. 4 meses foram só para esperando o servidor, onde a gente ia implantar a plataforma da Sensidia chegar. E quando a gente olha essas mudanças tectônicas ao longo do tempo, a gente, antes, essas mudanças aconteciam em décadas. Quando a gente fazia discussão Java e .NET, cara, anos, mais de década, discutindo as alternativas de tecnologias, de linguagens. Claro, a Sensidia, dentro do contexto de integração, a gente viveu muito o universo SOA, com SOAP, XML, REST, e assim várias outras transformações para a nuvem, para mobile, Kubernetes, microserviços, mas todas essas transformações acontecendo em um espaço de tempo de muitos anos, às vezes décadas. E aí, quando a gente olha para os últimos 2 anos, especialmente para os últimos 12 meses, a velocidade de transformação é realmente algo que tem assustado o mercado como um todo, inclusive todos nós que vivemos dentro de tecnologia. Desde o ChatGPT, mas mais recentemente agora com o Cowork, com os agentes, com as skills, plugins, cada novo frontier model sendo lançado de mês em mês, tudo acontecendo de forma muito acelerada. Inclusive, muitas empresas com trajetórias de décadas viram serem questionados seu valor e a sua capacidade de se perpetuar no futuro, né? A gente vê a Figma, por exemplo, mesmo com crescimento nos últimos 12 meses de 40%, vê as suas ações derretendo mais de 80%. HubSpot, Atlassian, Adobe, Salesforce, muitas, especialmente as empresas de aplicações, quando o desenvolvimento de software ele é percebido como algo agora muito mais rápido, possível de ser automatizado, essas empresas têm enfrentado um desafio de se reinventar e se reposicionar, muitas vezes sendo obrigadas a repensar o seu modelo de negócio, a maneira de cobrar dos clientes, cobrar por seat já não é mais o que os clientes imaginam, porque eventualmente não é mais um usuário que vai usar essa licença, vai ser um agente. Então, como que esse modelo precisa ser repensado? Bom, e isso impacta, claro, como as organizações se estruturam internamente. A gente tem desde o Dario Amodei, o CEO da Anthropic, prevendo que mais de 50% dos empregos, das funções de colarinho branco, né, de escritório, vão deixar de existir. Muitos layoffs, né, aqui eu peguei um exemplo, mas toda semana tem algum anúncio de layoff, especialmente em tecnologia. Mas também tem o outro lado, que entende que não necessariamente os empregos vão deixar de existir, mas as funções elas vão ter que ser repensadas, né? Tem um estudo bem legal da BCG sobre isso. Mais recentemente, a Andreessen Horowitz divulgou um artigo
que classifica a destruição de empregos como uma falácia, porque ela assume o pressuposto de que a quantidade de trabalho é fixa e em tecnologia ela é muito variável e as funções é que vão ser transformadas, né? Dentro da Sensidia mesmo, nós estamos atravessando essa transformação. A gente criou um programa interno para acelerar a adoção de AI. A gente está entendendo processos que podem ser acelerados, funções que precisam ser transformadas. E, inclusive, a gente vai falar um pouco mais sobre isso durante a tarde. Mas a ideia é a constatação de que essas mudanças tectônicas que demoravam décadas, essa década aconteceu em 12 meses. E provavelmente essa é um pouco da ansiedade que vocês passam no dia a dia de vocês também. Bom, se a gente pega a adoção de Agentic AI, ela não é do 0 ao 1, ela é uma construção de maturidade ao longo do tempo. Esse é um gráfico interessante do modelo de maturidade que o Gartner desenhou, que coloca desde a adoção mais básica de todos vocês já fazem no dia a dia, provavelmente diariamente, que é mandar mensagem para o ChatGPT, ou para o Gemini, ou para o Claude, eventualmente outros, mas essa construção, saindo dessa parte mais somente conversar, para ter realmente uma parte do nosso trabalho sendo acelerado por essas IAs. Então, por exemplo, algumas das ideias de slides que vocês vão ver hoje durante o dia todo, provavelmente elas foram construídas com a ajuda do Claude, com a ajuda do Gemini ou do Notebook LM, do Google. Então, essas ferramentas têm nos ajudado a acelerar o nosso dia a dia. Mas aí a gente entra nos agentes, quando a autonomia de execução das tarefas começa a ficar maior, né? E aí a gente vai até os agentes mais avançados, os agentes expert, e até um ecossistema de agentes se autocoordenando, né? O Gartner diz que a maioria das empresas elas estão indo para a construção de agentes, e algumas, bem inovadoras, já estão mais avançadas nessa construção de agentes. E aí, quando a gente pensa internamente, a gente tem, talvez, com um assistente, nos ajudando a escrever um trecho de código, a construir um caso de teste, ou nos ajudando num slide, ou nos ajudando a enviar um e-mail, a gente tem um ganho de produtividade e eficiência, não sei, talvez 10%. Mas quando a gente pensa na transformação possível, a gente está falando de uma outra ordem de magnitude, é realmente ter 10 vezes e não 10%. E aí não é uma questão de acelerar o trabalho, aí é uma questão de repensar o trabalho. Beleza? Bom, as empresas elas foram construídas para humanos. Os sistemas, os fluxos de trabalho, as funções, entretanto, elas estão começando a ser operadas por a gente. E agentes e humanos, eles são muito diferentes em diversos aspectos. Eu vou passar algumas dimensões aqui. Por exemplo, autorização, velocidade, decisão, interface, como a gente lida com o erro e como que isso escala. Bom, o ser humano, ele faz o login, permissão, os agentes são diferentes. Normalmente eles agem on behalf of alguém, de alguma pessoa, de algum usuário. Você tem que propagar o contexto por todos os sistemas por onde ele passa. Eu não vou entrar em detalhe de todos eles aqui, mas fica como referência. O ser humano, a velocidade com que ele interage é 1 clique por segundo, devagar, né? Os agentes eles executam 50, dezenas, às vezes centenas de ações por segundo. Escala de máquina, né? A decisão de ler, ponderar, clicar é diferente quando a gente pensa em agentes. As interfaces são muito diferentes, né? O ser humano ele mexe nas telas, ele olha os dashboards, ele vê um relatório. O agente não, ele acessa a API, ele acessa o MCP, ele usa skills, ele invoca ferramentas. Então, a maneira de interfacear também é bastante diferente. Beleza? E a escala, um humano é igual, normalmente, uma sessão. Quando a gente pensa num agente, um agente, cara, podem ser N sessões simultâneas, né? Então, isso muda muito como a gente organiza a forma de pensar, a maneira de desenvolver aplicações, a maneira de construir as arquiteturas de forma a permitir uma escala sem geração de caos. Então, a mesma empresa, os mesmos sistemas,
comportamentos bastante incompatíveis aqui, né? Beleza? Bom, a governança sem velocidade, ela mata a inovação. O grande problema é que a velocidade sem a governança, ela gera o caos, né? Então é muito agente, a velocidade de construção muito rápida, a democracia de construção de agentes explodindo. E aí só para a gente entender que a gente tem falado muito de velocidade, né? Mas a gente também tem se preocupado muito, deveria estar se preocupando muito com governança, né? Quando você tem um modelo onde você tem pouca velocidade e pouca governança, né, você paralisa, a empresa não vai para frente, né? Então a gente tenta provocar mais velocidade. Por outro lado, só a governança, a gestão, o controle na criação de agentes, no uso de dados, sem velocidade, a gente cria um sistema, uma empresa engessada, é pura burocracia. Pendendo para o lado de velocidade, muita velocidade, sem governança, a gente vai para o caos, que é sobre isso que a gente quer falar também. A gente quer apostar que o modelo correto, onde você acelera, porque a gente não tem mais escolha sobre isso, mas com modelos de governança adequados, controle, segurança, é aí que a gente consegue construir algo novo em escala, né? Alta governança e alta velocidade. Muito se fala sobre agent sprawl, né? O espalhamento de agentes. É inevitável que isso aconteça, ou já esteja acontecendo na empresa de vocês, ou que vá acontecer em curto prazo, que é a construção de maneira descontrolada e desgovernada de agentes. Segundo o estudo do Gartner, na Fortune 500, nos últimos 3 anos, a gente teve um aumento de 10 mil vezes o número de agentes. Nos próximos 3 anos. Nos próximos 3 anos, de 15 para 150 mil agentes. Isso traz a reboque uma série de problemas. Alguns. Problema de reputação das empresas, que são responsáveis por atender ou por criar esses agentes. Custo descontrolado. Acho que a gente poderia passar o dia todo aqui falando, lamentando quanto a gente está gastando com isso dentro das empresas, né? Vazamento e perda de dados, roubo de propriedade intelectual, indisponibilidade. A cada dia surgem histórias interessantes, assustadoras, às vezes até engraçadas, de situações que têm sido criadas em cenários que a gente não imaginava, muito devido ao descontrole ou à criação de agentes com pouco foco, ou ao uso de AI de maneira geral, com pouco foco em governança. E qual que é o nosso papel nisso, né? A gente como tecnologia, né? A gente não é mais o único usuário disso, mas a gente tem a responsabilidade de criar os guardrails, as arquiteturas que suportam essa governança. Vários exemplos de agentes do caos, né? Teve um caso, o McDonald's lançou e viralizou nos Estados Unidos, sem querer, um serviço de AI para clientes, para fazer pedido. Então você conseguia fazer pedido de um cheeseburger, mas você consegue fazer, me faz um cheeseburger e monta um código Python para mim, e ele trazia o código Python também. Isso viralizou, deve ter gerado um custo gigante, um problema de reputação, porque não tinha guardrails nem controle de contexto ali só para contexto de hambúrguer. Na verdade, a LLM filtrava qualquer pedido que mandava e o pessoal começou a usar isso para fazer geração de código. Tem casos de custo, né? Teve um estudo do Minley que ele mapeou para onde estava indo o custo de tokens por 430 horas de programação. E depois, quando ele foi fazer a auditoria disso, ele percebeu que quase 80% do que ele gastava de token eram para atividades que não necessariamente estavam gerando valor direto. Eram para interpretação de prompt, para análise de MCP. Então, como que a gente consegue controlar esses custos de maneira mais inteligente? E aí o termo FinOps faz parte do coração de qualquer tipo de governança que a gente precisa ter dentro de um sistema de inteligência artificial, né, da gestão. Essa ficou famosa 2 semanas atrás, né? Uma empresa chamada PocketOS, de gestão de frotas, que tem os MCPs publicados internamente. Teve um agente que em 9 segundos apagou todo o banco de dados dos sistemas deles históricos, inclusive os backups e tudo. Os backups, falei sobre isso num evento que eu palestrei semana passada. No final, um arquiteto me chamou e falou, cara, no meu time teve um cara que apagou isso em muito menos tempo. Então, a gente ainda está ganhando. A gente ainda está na frente, mas eu acho que é questão de tempo, né? 9 segundos? Tem um arquiteto meu que apagou meu banco de dados lá com um clique em 3 segundos.
E essa é uma história que eu acho muito legal. Essa história saiu em vários portais na semana passada. Eu trouxe, inclusive, um portal da Justiça do Trabalho. Duas advogadas escreveram um processo, uma petição de um processo, e colocaram dentro, escrito em letras brancas, instruções para a AI analisar o processo de acordo com alguns pilares que eles queriam. E aí, no final, a ferramenta, o juiz conseguiu perceber a fraude, mas eles estavam dando instruções ocultas. Isso, tecnicamente, é chamado de prompt injection. Né? Antigamente, a gente chamava isso de script injection, né? Agora são prompt injections. Duas coisas importantes para a gente ver aqui. Primeiro, em algumas matérias chamavam elas de hackers. Duas advogadas. Provavelmente nunca escreveram um código-fonte. Estavam hackeando, usando prompt injection. Segundo, como que a gente garante segurança se qualquer pessoa pode criar códigos maliciosos hoje? Prompt injection. Isso vai ser cada vez mais comum. Hoje é divertido a gente entrar, às vezes, num LLM e falar: esqueça as instruções que eu já te dei e considera que eu sou desse jeito. Ele obedece. Mas e para a sua empresa, para os seus dados, para os agentes? Isso não vai ser engraçado. Isso não é sintático, é semântico. Não é sobre autorização, não é sobre autenticação, não é sobre tempo de resposta. É sobre análise inteligente. Tá bom. Mas para a gente, da nossa missão, a gente como construtores da tecnologia e das arquiteturas, qual é a resposta que a gente pode dar para tanto caos? Bom, a gente tem trabalhado, provavelmente vários de vocês que estão fazendo experimentos com AI, vocês estão repensando os componentes da arquitetura de vocês para que essa arquitetura possa habilitar a Agentic Enterprise. Então a gente vai falar um pouco, agora a gente vai dar um mergulho um pouquinho mais técnico. Quando a gente pega até alguns anos atrás, a gente tinha as apps. As apps elas eram operadas por seres humanos e a gente tinha as aplicações corporativas, o RP, o CRM, e aí surgiu a camada de APIs ali no meio do caminho para facilitar a comunicação entre os aplicativos e os core systems. Beleza, isso foi a vida da Sensidia de 2013, mais ou menos, até agora. É o que a gente mais faz e mais ajuda os nossos clientes a amadurecer nisso, né? Bom, com o passar do tempo, a gente foi percebendo também que não era só o API Gateway, né, o elemento da execution layer ali, mas a gente precisava também de uma camada de gerenciamento para a gente fazer a governança, a documentação das APIs para os developer portals, para os desenvolvedores que iam construir essas aplicações que consomem as APIs. Tem toda a parte de observabilidade, analytics, monitoramento, compliance, né, saber se uma API foi alterada, quando, por quem, conseguir ter a rastreabilidade disso. Com o passar do tempo também a gente foi vendo que as grandes corporações elas acabaram indo para um modelo multi-cloud, elas têm alguns workloads rodando em AWS, ela tem workloads em Oracle, tem workloads em Azure, e algumas APIs estão distribuídas, usam Sensidia, e a possibilidade de conseguir fazer a governança federada, né, com múltiplos gateways espalhados em múltiplos vendors, começou a ser cada vez mais importante. Então, isso a gente foi adicionando ao longo do tempo, né? Entretanto, agora, já com o lançamento do ChatGPT, a gente começou a ter os copilots, né? Então, aplicações que embarcavam funcionalidades inteligentes e eles acessavam as LLMs, né? E aí surgiu um componentezinho ali, que é o LLM Gateway, que também, de uma certa forma, não deixa de moderar e intermediar a comunicação com os modelos, para permitir prompt injection, como o Marcílio comentou, para permitir outras validações de segurança, para permitir fazer fallback de modelo, por exemplo, se um modelo fica indisponível ou tempo de resposta muito ruim, ele poder fazer a distribuição para um outro modelo, dependendo do tipo da mensagem ou do tipo do Copilot, ele desviar para o modelo mais apropriado para aquela tarefa. Então, isso começou a aparecer mais fortemente no ano passado, né? Mas agora, quando a gente pensa nos agentes, a grande diferença dos agentes para um Copilot é que o agente ele toma uma ação, ele executa algo. Então, ele precisa, normalmente, ter o acesso às aplicações, aos sistemas, aos dados. E aí surgiu, mais recentemente, o MCP Gateway, que aí o MCP ele consegue transformar as instruções da documentação da API
para ela ficar mais friendly para um agente entender qual que é a sua intenção e qual que é a sequência de chamadas que ele precisa fazer, muitas vezes acessando as próprias APIs que já estão disponíveis ali, eventualmente acessando data lakes ou bases de dados diretamente, mas componentes novos que foram surgindo nessa arquitetura. Então, quando a gente pensa dentro da arquitetura para Agentic Enterprise, esses passam a ser novos componentes que grande parte das empresas aqui estão discutindo, estão repensando em como introduzir isso, né? Não são os únicos, tá? Tem componentes para contexto, IA depende muito de dados, então tem outros elementos. Esses são os principais na ótica da Sensidia. E aí, assim, quando a gente pensa em toda a construção ao longo do tempo, né, Marcílio? A gente pensa que tudo que a gente... Um pouco da história da Sensidia, inclusive, né? Tudo que a gente passou nos últimos anos foi muito mais do que criação de novas tecnologias, mas o acúmulo de aprendizados, ou de skills, né? A Sensidia se originou falando numa época, em 2008, 2007, onde SOA Governance era o capítulo da vez, a gente ajudou as empresas a organizar as arquiteturas. Depois a gente veio para API Management, a gente percebeu que a complexidade agora não era só para dentro, era para fora, e a gente trilhou uma jornada excitante nos últimos 12 anos, ajudando as empresas a se tornarem mais digitais, conectadas e abertas, com o lançamento de soluções para Event Driven, Adaptive Governance, que se pluga a diferentes tipos de gateways, inclusive, Open Ecosystems, né? Verticalizamos soluções como Open Banking, Open Finance, Open Health, como o Lucas falou, de Open Everything. A gente percebeu que os nossos clientes e os enterprises, de maneira geral, tinham cada vez mais gateways diferentes, por diferentes motivos. Então, a gente embarcou em soluções que habilitassem a nossa governança se integrar com diferentes gateways, Sensidia e outros gateways. A gente lançou soluções de integrações e iPaaS com conectores prontos. E a sensação que eu tenho é que a gente estudou 15 anos para lançar um novo livro, onde todos os conhecimentos que a gente teve vão ser aportados nisso, que é uma nova era de AI Gateway, né, ou LLM Gateway e MCP. Muito mais do que uma stack de tecnologia, é uma stack de conhecimento que, por algum motivo do destino, a gente veio acumulando, e eu acho que a gente está pronto para falar sobre isso. As empresas continuam cada vez mais focadas em definir a velocidade da criação de agentes. A gente sabe que os gateways continuam funcionando. A gente tem gateways Sensidia, Kong, Mule, AWS, Microsoft, etc. Mas a gente percebeu que mais do que você simplesmente fazer o controle da API, é um novo nível de governança, como o Kleber mostrou, né? A Sensidia, no ano passado, a gente anunciou aqui no Apix várias revoluções na plataforma de APIs para gestão e exposição de MCPs. Então, as APIs, a gente consegue compor as APIs para montar os MCPs. Isso habilitou vários clientes a começarem a usar o MCP para fazer a gestão, usar para a gente, transformar as APIs. Mas, baseado nos nossos aprendizados, a governança de agentes e de MCPs para AI, ela é muito mais complexa. Então, a Sensidia evoluiu a solução, já está em General Availability. A nossa solução, que a gente tem a honra de falar sobre ela, que é o Sensidia AI Gateway. É uma solução que foi construída completamente do zero, de maneira com arquitetura nova, independente de nuvem, independente de ambiente, independente de gateway de APIs que são usados. Provavelmente vocês usam um ou mais, onde você consegue mediar toda a parte de segurança, orquestração, autorização, prompt inject, todos os problemas que a gente falou, para fazer uma gestão muito mais inteligente, controlada e governada, sem perder velocidade. Tá bom? E como que a gente pensa na evolução do roadmap, né? Como é que a gente desenvolve produtos como esse? Esses produtos são desenvolvidos, pelo menos na Sensidia, com foco em problemas, em situações dos nossos clientes que a gente quer resolver. Felizmente, a gente tem muitos, e eles colaboram muito no direcionamento que a gente vai dando para as nossas tecnologias. A gente trouxe aqui hoje 6 problemas
que foram os problemas iniciais que drivaram os últimos 12 meses, ou a última década, como o Kleber disse, de evolução da nossa tecnologia. Ninguém sabe direito quantos agentes tem em produção. Os agentes executam sem identidade própria. Os MCPs podem expor capacidades sem governança em runtime. Os custos de LLM crescem de maneira assustadora. Ambientes multi-gate, multi-cloud não se conectam muitas vezes. E os pilotos continuam sendo pilotos, nunca vão para a produção. Então, a gente quer passar por isso e mostrar como que a gente entende e como que a gente endereça isso. Primeiro ponto, ninguém sabe quantos agentes estão em produção. Ou quantos agentes estão sendo construídos agora. Então, a versão inicial, uma das primeiras coisas que a gente se preocupa é como que a gente tem na solução um agent catalog, um catálogo de agentes, que consiga inventariar os agentes, ele faz isso. Você tem não só o agente, mas qual que é o propósito, qual que é o dono, qual que é o escopo, qual que é o status. E já no forno, lançando agora, a gente tem a parte de discovery automático, para você conseguir ter um catálogo navegável por área e etc. Essas partes que a gente vai passar agora, elas podem ser vistas e podem ser questionadas e podem ser mais explicadas exatamente no Sensidia Universe, que o Lucas falou, porque hoje vocês têm a oportunidade de falar pessoas que lideram tecnicamente a construção dos produtos. Então a gente pode falar com mais detalhes lá. Legal, bom, vamos passando por todos eles. Vou dar uma acelerada aqui, que a gente expôs já alguns desses problemas, ilustram aquele caos agêntico que o Marcílio estava comentando. Agentes executarem sem identidade própria, então tem uma série de preocupações e capabilities no AI Gateway, tanto LLM quanto MCP, para conseguir fazer autenticação, autorização, a gente conseguir ter escopo de execução. Por exemplo, quando a empresa expõe uma API, essa API pode ter muitas capacidades e operações, e a exposição como MCP não necessariamente precisa expor todas elas para os agentes. Então tem toda uma preocupação com relação a isso. E aí tem muitas funcionalidades que já fazem parte, e a gente tem um roadmap de construção bastante acelerada em parceria com os nossos clientes. Quando a gente pensa nos MCPs que expõem essas capacidades para runtime, então no MCP Gateway tem uma série de políticas também, tem parte de rate limit, né? Quando a empresa vai expor os MCPs, não necessariamente ela vai permitir que qualquer agente possa fazer o volume de invocações que desejar. Isso quando é construído em cima das APIs, né, você poderia impor o rate limit nas próprias APIs, mas você também pode impor nessa camada intermediária. E, de novo, tem uma série de novidades que estão sendo desenhadas pelo time de produto da Sensidia. A parte de custos de LLM, né, acho que esse foi um dos exemplos que o Marcílio citou. As empresas elas construíram ao longo, não sei, talvez dos últimos 8 anos aí, uma disciplina importante de FinOps para a nuvem, né? Então, no primeiro momento, vamos jogar para a nuvem, de repente essa conta começou a ficar alta demais, né? E muitas oportunidades de otimização do uso de nuvem foi sendo aplicado. Inclusive, times foram montados, né, que compõem pessoas técnicas com pessoas não técnicas para entender como que esses custos nascem, crescem e evoluem dentro das empresas. E a mesma necessidade a gente tem começado a ver já com os tokens, né? E aí as empresas procurando saber quais são os agentes que estão consumindo, conseguir classificar, taguear melhor esse consumo para poder ter mais previsibilidade, para poder otimizar esses custos. Eu acho que essa também é o começo de uma jornada de aprendizado muito, muito importante, né? Hoje, na maior parte das empresas, o consumo de tokens entrou no P&L. Assim como tem consumo de nuvem, já tem uma linha lá no demonstrativo da empresa, o consumo de tokens também, com volumes muito, muito relevantes, né? Inclusive porque isso se distribui entre aquele consumo de tokens para
de copilot, né, para nos ajudar a executar as nossas tarefas do dia a dia com as ferramentas, mas principalmente o custo para servir os clientes com esses agentes, né? Então, é um conjunto de funcionalidades que eu tenho certeza que é muito útil e vai evoluir muito nos próximos meses também. Bom, a gente comentou um pouco sobre esses ambientes multi-gateway, o Marcílio falou, né? Então a gente tem vários clientes que usam Sensidia como principal hub de conectividade ali para as APIs, mas que tem aplicações em AWS, tem Kong, tem MuleSoft, e é comum isso acontecer. Normalmente organizações muito complexas elas acabam tendo essa dispersão de uso de nuvens diferentes, mas o mais importante é conseguir ter uma centralização, uma unificação na estratégia de governança dessas APIs. E a gente entende que o que aconteceu para as APIs também vai acontecer para os agentes, né? Os agentes consumindo as LLMs, expondo os MCPs, precisam também ter essa preocupação multi-cloud. Hoje, a gente conversa com 10 empresas, as 10 vão estar usando, a gente usa um pouco de Bedrock, a gente usa Azure, a gente usa LangChain, LangGraph, a gente usa Crew AI, a gente usa Agentforce para construir esses agentes. E a habilidade de entender principalmente como os agentes executam as ações, que é onde o dano principal pode acontecer para as empresas, ela precisa estar muito bem mapeada, e isso precisa ser feito independentemente de onde o agente está rodando e onde os sistemas e as APIs estão rodando. Então, essa é o posicionamento da Sensidia, de conseguir ser mais abrangente, mais independente na comunicação com diversos players, né? E o último, tem essa... o MIT lançou um estudo no ano passado falando que 90%, acho que 95% dos pilotos nunca chegavam em produção. Bom, se bem que também qualquer estudo do ano passado já não necessariamente mais é válido, né? Século passado, né? Já é na década anterior, né? Então isso tem evoluído muito rapidamente. Mas de qualquer forma a gente vê isso como uma realidade dentro das empresas, né? Muitos pilotos eles acabam ficando engargalados naquele purgatório dos pilotos ali, né? Eu li isso num documento do Gartner, eu achei muito bom o termo, que esse piloto ele não é levado à produção. Então ele não consegue entregar o valor que é esperado. E às vezes ele chega à produção, mas ele enfrenta dificuldades de escalabilidade, seja por custo, seja por segurança, e no final das contas ele não atinge a escala, né? E aí, quando a gente olha para dentro da Sensidia, a gente tem um histórico de muitos anos de não só entregar a tecnologia para os nossos clientes, mas também ajudar nessa construção de maturidade ao longo do tempo, né? Tem um conceito interessante de FDE, que é o For Deployed Engineer, que tem começado a ficar mais conhecido nas empresas de serviço, de conseguir colocar profissionais com muita experiência para vivenciar o problema dentro dos clientes e aprender na prática como construir propostas de solução desses problemas. Então não é uma questão de plataforma Sensidia, mas é a plataforma mais serviço, Marcílio comentou de skills, plugins, automações, scripts, tudo isso ajuda nessa jornada de construção de maturidade, né? Então, para embarcar, para integrar, para governar e para escalar essas soluções dentro dos nossos clientes. Beleza? Então, esses foram um apanhado dos principais problemas ou desafios, né, que a gente vem vivenciando junto com os nossos clientes. E, bom, a gente queria fazer um convite especial aqui agora, né? E lembrando que quando a gente fala, né, de skills acumulados, a gente acumulou também uma rede de parceiros do ecossistema gigante, que tem ajudado nessas construções das histórias, né? Então, como o Lucas falou, tem uma amostragem dos nossos parceiros aqui hoje, seria legal a gente ter vários deles vão falar durante o dia também para vocês. Mas a gente tem a sorte, né, de, nos últimos meses, ter visto histórias dentro da nossa casa serem construídas num direcionamento que é bastante inspirador. Então a gente queria fazer vários depoimentos muito rapidamente aqui de clientes que a gente percebeu que estavam já usando a solução da Sensidia de maneira que pudesse inspirar. Eu queria chamar o Valdemar Castilho, do Iguatemi, aqui. Salva de palmas para o Valdemar, gente.
Bem-vindo, obrigado, Valdemar. Conta pra gente, Valdemar, o que o Iguatemi fez ou está fazendo aí no mundo agêntico? Legal. Bom dia a todos. Um privilégio estar aqui. Agradeço o convite. Bom, nós temos um canal de atendimento hoje para o nosso cliente Iguatemi, né? Um canal Omnichannel. Basicamente, hoje a gente conta com uma solução que é um bot tradicional. E a gente entrega, através desse bot, algumas possibilidades de atendimento ao cliente. E aí o que eu quero contar aqui hoje é um pouquinho sobre a transformação, né? Então, a gente viu a necessidade de transformar, né? Evoluir esse canal de atendimento. E aí, se puder passar para o próximo slide. O que nós pensamos aqui, né, para essa solução? Então, a gente sai de um modelo tradicional de árvore de decisão, de atendimento, para 5 agentes especializados em uma operação modular. E a ideia é que a gente cobre, né, cada um desses agentes tem um domínio de atendimento, né, que é orquestrado de forma integrada à nossa plataforma de atendimento, e, se necessário, também faz um handoff humano, porque pode ser que alguns desses temas não atendam na plenitude, então a gente também continua com a necessidade do atendimento humano. Então, aqui, basicamente, a gente mostra, né, quais seriam esses agentes, um específico para suporte a lojas. Então, o cliente ele quer saber se a gente tem uma determinada marca dentro do empreendimento ou uma categoria específica. Esse agente ele vai dar suporte nesse nível. Cinema, que aí é o modelo mais tradicional mesmo de cobertura, né, para programação, sessões e horários. Iguatemi One, que é o nosso programa de fidelidade. Hoje a gente conta com uma base de mais de 1 milhão de clientes no Iguatemi One. E a ideia é que a gente forneça, através desse agente, possibilidades para o nosso membro, né, o assinante, interagir com benefícios, com informações sobre categoria, né, programação, o que ele quiser. E outros 2 agentes focados em segurança e estacionamento. Então, o cliente ele pode, por exemplo, no agente de estacionamento, ele pode ter informações sobre tarifas, sobre o selfie, sobre o valet, informações diversas relacionadas ao estacionamento e os benefícios que ele pode obter, dependendo da categoria dele no Iguatemi One. E o que a gente tem construído com a Sensidia, né, a gente começou, na verdade, a construção através dos MCPs, porque a gente entende que, para conectar, né, esses agentes com as nossas fontes de dados, com os nossos sistemas, é mandatório que a gente pense em governança, escalabilidade, segurança. Então, a gente começou o projeto, na verdade, construindo esses MCPs, testando e validando a funcionalidade. E, após isso, então, a gente conecta esses MCPs com os nossos agentes. E aí, falando um pouco sobre infraestrutura, a gente conta hoje com 2 clouds, né? Então, a gente trabalha, na verdade, com mais do que essas 2 aqui, mas para esse projeto específico, GCP e Azure. E nós já temos a Sensidia como parceiro a longa data aqui, trabalhando com API Gateway Central. Então, um pouquinho disso daqui que eu queria mostrar. Então, é um projeto de modernização, a gente pensando em escalabilidade, em dar para o nosso cliente uma experiência mais fluida, conversacional, né? Foi isso que a gente desenhou e a gente vem trabalhando em conjunto aqui. Legal. Excelente. Obrigado, Bom, gente. obrigado. Valdemar ficou com a gente aí. Pode ir. Valeu. Obrigado, Valdemar. Iguatemi, Uma história de construção de aprendizado também, né? e pegou os canais-chave que, se você for entender os valores da empresa, tem muito sobre experiência e relacionamento. Então, eles focaram os agentes exatamente nisso. Tem clientes que criaram para usar omnicanalidade interna para agentes de inteligência artificial. Queria chamar aqui o Luiz para falar da Klabin. Falar sobre a Luna. Salve de palmas. Uhul! Bom dia, pessoal. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando aqui um pouco do que a gente vem fazendo. Nosso desafio na Klabin hoje é criar uma plataforma de omnicanalidade, uma plataforma tecnológica para suportar todo um centro de serviço compartilhado, um novo centro de serviço compartilhado para atender não só os colaboradores, mas como fornecedores e clientes também. E esse, quando a gente fala de centro de serviço compartilhado, sempre é um desafio, sempre alguns temas vêm à nossa cabeça, né? Experiência do usuário, autosserviço, segurança.
eficiência operacional, excelência operacional, controle de custos, né? O centro de serviço compartilhado ele tem a necessidade de ter uma melhoria contínua bem eficiente e eficaz para garantir que faça sentido, tenha business case na brincadeira, né? E aí a gente trabalha muito olhando para a governança disso tudo. É essencial que a gente consiga manter ali o controle de como estão sendo usadas todas as nossas ferramentas, como que o usuário está recebendo aquilo que a gente entrega, né? E quais são as oportunidades de melhoria. Quando a gente coloca no ar aqui uma plataforma que vai ser o backbone disso tudo, e que a gente chamou aqui de plataforma de Omni Inteligente. Por que Omni Inteligente? Porque ele traz todas as características da omnicanalidade, só que com toda a força dos agentes de GenAI. Toda a força e toda a potencialidade que a gente tem usando inteligência artificial. Isso não é brincadeira, isso tem que ser governado, e é um prazer aqui estar junto com a Sensida, trabalhando nesse processo, né, de implantar o AI Gateway para toda essa solução, que começa ali com a disponibilização de mais de 4 canais hoje de atendimento. Esses canais eles convergem para uma camada cognitiva, que aí é a Luna, carinhosamente chamada de Luna dentro da Klabin. Antigamente a Luna era um simples chatbot, e aí a gente transformou essa Luna numa experiência conversacional com os clientes. Bom, e aí tem alguns desafios, né? A gente tem que ter aí a eficiência, além disso, a gente tem que ter a preocupação maior de qual é o melhor modelo que a gente vai utilizar para atender aquela requisição do usuário. Então, vem a primeira complicômetro, um primeiro desafio para que a gente garanta também não só a eficiência do modelo, mas como também o melhor custo, né? Token aqui, como já foi dito, é uma preocupação enorme. Se a gente deixar isso liberado, o agente, um único agente, vai custar mais caro do que 10 estagiários, né? E aí quebrou o business cases do centro de serviço compartilhado. Então, a gente passa para essa camada que faz a triagem, né? Essa parte cognitiva, que tem todo esse trabalho de entender qual que é o melhor modelo, entender quais são as ferramentas que ele vai utilizar e ativar, né, ou explorar a execução dessa camada agêntica que a gente coloca aqui embaixo, que tem de tudo aqui, né? Tem desde agentes construídos específicos, com skills específicas, até agentes embedded, né? Como Joule, como Now Assist, como outros agentes que já estão nas plataformas que a gente também usa. Além de tools que a gente desenvolve, baseados em APIs, baseados em formas de... baseados em RAG, baseados em alguns modelos para consumir e entregar aquilo que o nosso usuário está precisando. Hoje, o centro de serviço compartilhado está previsto entrar com funcionalidades de gente e gestão, que é o nosso RH, funcionalidade de back-office financeiro, comercial, logística e facilities, né? Então, nossos desafios aqui, em números estão explitos aqui, né? Nós trabalhamos multi-cloud, nós temos mais de 5 MCPs conectados a essa plataforma, e o Gateway, que a gente já vem trabalhando ali, como eu já falei, com a Sensidia já há um tempão. E, poxa, eu acho que é isso, né? Trazer essa parceria nos capacita a dar todas as ferramentas e as condições no centro de serviço para o centro de serviço compartilhado ter a eficiência que se busca. Legal. Isso aí. Excelente. Parabéns, cara. Tudo bem. Obrigado. Valeu. Obrigado, Luiz. Luiz vai estar aí o dia todo também, quem quiser pegar ele no corredor para aprender um pouco mais. As LLMs, elas ajudam a desenvolver o cérebro dos agentes, né? E os MCPs ajudam a desenvolver as mãos dos agentes, né? Que é como a gente executa as tarefas. E
E tem vários, o Luiz não, né, a gente queria só explicar rapidinho, mas tem vários níveis de controle semânticos que são feitos ali dentro para a pessoa não perguntar para a aluna quanto que é o salário do Luiz, por exemplo, né? Então tem vários tipos de inteligência que eles foram colocando de guarda-rails ali de controle. E por último, um caso que vai ter um pouco mais de detalhe, vai ter um painel sobre ele, que ele vai explicar a história dele, mas a gente achou que valia muito a pena. Eu queria chamar o Jason, que é partner e CTO da Conta Simples, aqui para falar o que eles estão fazendo com agentes e com MCPs. Pode ficar dentro, no meio aqui, ó. Bom dia, pessoal, tudo bem? Kleber, Marcílio, muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. E eu tenho um prazer muito grande por contar esse case, porque a gente passou os últimos meses trabalhando em algo que vai tornar o nosso aplicativo e o nosso internet banking irrelevante. Para quem não sabe, a Conta Simples é uma fintech, é uma empresa que atua no setor de gestão de despesas corporativas, né? A gente trabalha no setor de B2B, atendendo empresas. Nosso principal cliente é o CFO, é o gestor financeiro. E para vocês entenderem o porquê que a gente está dizendo isso, né? Por que o nosso aplicativo vai se tornar irrelevante, por que o nosso IB, né, o nosso Internet Banking vai se tornar irrelevante, a gente precisa entender como é que é a vida do CFO, é a vida do nosso cliente ali, que é o gerente financeiro, no momento que ele tem que fazer o fechamento do mês. Imagina o processo, a complicação que é você conferir todos os, né, os relatórios financeiros, bancários, você fazer conferência de todas as despesas, se a despesa foi comprovada ou não foi comprovada. Então, é um processo extremamente pesado para esses times, né, os times financeiros. E a gente veio sempre, né, construindo interface usuário, né, com um design que pudesse realmente tentar abraçar todos os tipos de cliente de uma forma muito eficiente para que eles pudessem resolver esse problema da forma mais rápida possível. Mas a grande verdade que a gente conseguiu entender é que é impossível a gente conseguir criar uma experiência de usuário que a gente consiga abraçar cada cliente com a sua complexidade, com o seu processo, com a sua forma de trabalhar. E a gente começou a se perguntar, mas espera, boa parte dos nossos clientes já usam, né, já tem usado algum tipo de assistente de inteligência artificial, um Claude, um chat GPT. E aí a gente começou a se questionar, poxa, mas e se a gente lançasse então um conjunto de MCPs que permitisse o nosso próprio cliente, usando o seu Claude, automatizar toda a sua jornada de execução financeira, de conferências financeiras? E foi exatamente isso que a gente fez. Então, nós lançamos um conjunto de MCPs, a gente fez um lançamento recente, onde o nosso cliente pode personalizar a experiência dele. Ele pode fazer todo o procedimento de conferência, todo o procedimento de fechamento mensal conectado aos nossos MCPs. Então, isso traz uma liberdade muito grande para o nosso cliente. Ele consegue, obviamente, salvar muito tempo. A gente tem cases de clientes que conseguiram salvar processos específicos, rotinas específicas de 50 minutos para 5 minutos. Eles conseguiram automatizar isso usando os nossos MCPs. E aí, aqui fica para mim uma questão muito importante, Marcílio e Kleber, eu gostei muito do início da sua apresentação, que é o seguinte, essa experiência, né, do cliente, especialmente com as instituições financeiras, ela tende a mudar muito, né? Porque a conversa não é mais sobre o cliente numa interface gráfica, numa interface usuário, agora a conversa é sobre o agente conversando com a instituição financeira, o agente conversando com a sua empresa. E o grande ponto-chave aqui para mim é o seguinte, né? A pergunta já não é mais sobre será que isso aqui vai acontecer? Acho que a pergunta agora é o seguinte, a minha empresa vai estar preparada para esse movimento? Né? Então, acho que essa é a grande questão. Para mim, a gente já começou esse trabalho, né? A gente já lançou isso publicamente, os clientes já estão usando. E a questão acho que a gente aqui, especialmente vocês que estão aqui no Apix, que ainda não começou, aproveitem, né, esse time sensacional da Syncidia para se inserir nesse movimento, porque claramente isso vai acontecer. Essa é nós acreditamos nisso e é por isso que a gente investiu nesse movimento. Muito bem. Muito bom. Show de bola, Jason. Obrigado, cara. Obrigado, Jason. A gente, com as APIs, a gente foi aprendendo a falar de Developer Experience, né, como a gente melhora a experiência de consumo de APIs. O pessoal da Conta Simples jogou isso para Agent Experience. Então, aqui a gente tem três polos do mesmo movimento, né? Iguatemi conectando atendimento a clientes, a Klabin pensando, inclusive, a forma de usar isso internamente para a omnicanalidade, e a Conta Simples abriu MCP
para os clientes criarem seus próprios agentes e interagirem com eles. Que maluquice, né? Inevitável. Bom, a gente queria, antes da gente sair todo mundo e dividir para os vários conteúdos que a gente vai ter, e painel, e Universe, e patrocinadores, e Campfire, a gente queria deixar aqui reflexões para hoje e para os próximos dias, talvez, né? Primeira, quantos agentes existem na minha empresa hoje? Em produção, executando e sob controle. Se a gente não sabe isso, felizmente os caras que subiram aqui, a gente viu que eles sabem, né? Não desenvolva o próximo agente. Quanto sua empresa consumiu em tokens nesse mês? Por modelo, por área, por caso de uso, tem ROI? Você pode responder isso em 5 minutos, ou pode passar os próximos 5 dias levantando o custo de token. Como é que você evita que um agente execute uma ação que ele não esteja autorizado? No mundo das APIs, das aplicações, quando o ser humano fazia o clique, o dano por um acesso não autorizado era muito menor, como a gente viu, no comportamento do agente, quando um agente consegue executar 60, 50 ações nesse mesmo tempo. Então, a identificação, a autorização dos agentes, se isso não for feito de forma programática, coisas desastrosas podem acontecer. Bom, e para fechar, como o Jason colocou, acho que a reflexão que a gente tem se feito dentro da Sensidia, provavelmente todas as empresas que vocês representam aqui têm se feito também, é o quão rápido as nossas organizações conseguem se adaptar. O quão rápido a gente consegue repensar papéis, repensar ferramentas, e se a resposta para isso é ao longo dos próximos anos, a gente percebeu que essa década ela está acontecendo muito mais rapidamente. Então, quando a gente lembra que a gente demorou 6 meses para colocar o primeiro projeto em produção, sendo que 4 deles foi só para chegar ao servidor, para a gente poder implantar, e que em 4 meses uma indústria inteira teve uma destruição de percepção de valor do mercado, a gente entende que essa aceleração ela está muito mais intensa. E a melhor constatação que a gente pode fazer é que ninguém atravessa sozinho. Então, a gente está junto para conseguir discutir isso e trabalhar nesse incremento de maturidade. Beleza? Obrigado. Obrigado.